Vivemos em uma era digital, em que as telas fazem parte do cotidiano cada vez mais cedo, seja TVs, tablets, celulares, computadores, ou na hora do lazer, ou na hora também do aprendizado. Mas até que ponto isso é saudável? E até que ponto é excessivo o uso de telas? Para poder entender melhor sobre isso, né, e ter alguns esclarecimentos, eu vou conversar aqui com a psicopedagoga, a Vivian Oliveira. Vivian, obrigada por ter aceitado o nosso Obrigada convite, viu? também. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouco sobre o uso de telas, né, dessas crianças e desses adolescentes hoje em dia. A gente pode considerar que é algo inevitável? Hoje a gente vive no mundo da tecnologia, né? Seria impossível a gente pedir para uma mãe viver sem telas, pedir que aquela criança tivesse zero contato à tela, né? Seria muito utópico da nossa parte, né? Seria ótimo, maravilhoso, é o ideal, mas a gente sabe que entre a realidade e o ideal existe uma distância, né? Então existe o excesso. A gente precisa encontrar o equilíbrio e a maneira saudável, né, de equiparar esse uso, né, de trazer essa ferramenta como uma forma de nos ajudar, né, e não dessa forma desenfreada que as famílias estão utilizando hoje, que acabam atrapalhando, né, o desenvolvimento das nossas crianças. Existe uma idade ideal para que essas crianças possam começar a ter acesso aos equipamentos eletrônicos, às telas, porque às vezes a gente vê alguns bebês, né, de 5 meses, 6 meses, que já estão expostos a esses estímulos. Isso é bem prejudicial, né? Bastante. Né? O ideal é que a criança tenha acesso às telas a partir dos 2 anos. Antes dos 2 anos é a idade que a gente, enquanto ser humano, é a idade que a gente mais desenvolve sinapses, né? Que é onde o nosso cérebro está mais preparado para se desenvolver, mais preparado para receber informações. Então, se a gente coloca já uma criança, esse cérebro que está ali prontinho para receber milhões de informações na frente de uma tela, a gente está matando um pouquinho desse cérebro de uma maneira atrofiada, né? Em vez de a gente enriquecer de estímulos, a gente está empobrecendo esses estímulos, né? Então, o ideal realmente é que a criança tenha acesso após os 2 anos. Quais são os principais efeitos para essas crianças que têm excesso de telas, né, no sistema cognitivo delas? A primeira área a ser afetada, eu diria que era a atenção e a memória, né, que são fundamentais para a aprendizagem. A gente precisa parar para prestar atenção para poder aprender, como também a gente precisa reter essas informações por curtos e longos períodos. Então, se essas áreas do nosso cérebro estão afetadas, a criança não consegue adquirir novas informações, novos conhecimentos, porque ela não consegue permanecer atenta durante 40, 50 minutos de uma aula, né, e não consegue ter uma boa memória para acomodar essas informações do que foi aprendido ontem, antes de ontem e hoje. Acaba que tudo vai sendo apagado muito rápido. Então fica uma aprendizagem bem frágil. E em, rela- e em relação ao aspecto emocional e social, em que as telas podem interferir? Sim. Nós aprendemos a ser humanos através do contato com outros seres humanos. Se eu acabo tirando a criança do contato com outras crianças, se eu acabo privando e dando prioridade ao contato às telas, essa criança ela vai ter dificuldade de interagir, porque ela não vai saber, né? Com a tela, eu estou ali no controle, eu coloco o que eu quero, eu escuto o que eu quero. Com outro ser humano não é assim, eu preciso chegar, eu preciso conversar, eu preciso ceder. E essa criança, esse jovem, ele não está sendo preparado para isso, né? Então acaba afetando a parte social, acaba deixando uma criança mais ansiosa porque ela não sabe esperar, né? As informações vêm muito rápido, então tudo que demora, né? Tudo que eu preciso esperar é mais maçante para essa criança, né? Então acaba afetando a ansiedade, irritabilidade, o sono também, a qualidade do sono afeta drasticamente, que também é ideal, é um processo importante para a aprendizagem. A criança precisa dormir bem para o cérebro estar descansado para ela aprender. Então acaba também afeta a aprendizagem porque ela também não dorme bem. Então a gente tem várias áreas aí, não é só a aprendizagem, mas a gente tem o social, a gente também tem o emocional que acaba sendo afetado, né? A gente acha que é uma besteirinha, mas afeta todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, está em algum restaurante, né, está em algum momento em que poderia ser um momento em família e, de certa forma, a criança está na tela por quê? Porque os adultos querem conversar, porque os pais querem conversar, então dá o celular para a criança não atrapalhar a conversa, digamos assim.
ou para a criança ficar quieta, né? Aham. Acaba que a gente não ensina essa criança como se portar nesses ambientes, né? Ela não sabe se portar, ela só sabe ficar na frente de uma tela. Então, quando ela for adulta, quando ela for um jovem, quando ela tiver uma vida social, como é que ela vai estar nesses ambientes? Ah, é para ele não chorar. Mas chorar faz parte da vida. A gente precisa aprender a chorar, porque a gente precisa aprender a lidar com esse sentimento. Como é que a gente vai se regular? É um momento tão rico entre família, né? Hoje tá tão difícil as famílias terem esse tempo de comerem juntos. Aí você quebra colocando uma tela. Então, muitas vezes a criança não percebe nem que ela está comendo, nem o que ela está comendo. Aí entra a compulsão alimentar, entra a seletividade alimentar também, né? Então, acaba gerando uma cadeia de prejuízos nesse desenvolvimento. E a gente pode considerar também que há uma relação entre o tempo de tela e alguns transtornos, como por exemplo, ansiedade, TDAH, déficit de atenção, até mesmo alguns sintomas do autismo? Sim, é bem comum. Inclusive, a gente pode até confundir, principalmente a vida adulta. Chega muitas vezes alguns adultos, eu tenho TDAH, porque tem aqueles testezinhos no TikTok, Sim. né? Então, eu tenho TDAH. Não é o recomendado, né, minha gente? Não porque é. eu esqueço, minha memória é ruim, sou desatento. Tá, mas primeiro, vamos reduzir tuas telas, né? Porque a tela, ela traz muitos sintomas que podem ser confundidos com os transtornos, né? Como a gente disse, afeta a área social, afeta a linguagem, afeta a memória e a atenção. Então, se eu for pegar o DSM-5, que tem todos esses transtornos, que a gente vai ver quais transtornos têm déficits nessas áreas, a gente vai ter inúmeros. Então, antes da gente realmente levar um diagnóstico, que o diagnóstico é para a vida inteira, né? Vamos reduzir essas telas, vamos fazer uma limpeza, e aí, então, vamos realmente investigar se é o consumo, o excesso de tela, ou se é realmente um diagnóstico. Né? Então, realmente, a gente precisa separar bem as coisas antes de trazer um rótulo a alguns comportamentos que podem serem confundidos pelo excesso de tela. E como é que a gente pode ajudar, digamos assim, né, pais e professores a equilibrar, digamos, né, é possível, o uso de telas nesse processo educativo? Então, como eu disse, a gente não tem como pedir a extinção. Então, a gente precisa filtrar bem o que é que essa criança, o que é que esse jovem está consumindo e também quando ela está consumindo. Porque se a gente pensar numa criança que tem acesso ao celular antes de ir para a escola, ela já vai chegar na escola desregulada. Então, a gente já sabe que aquele dia não vai ser um dia legal. A criança não vai ter uma boa aprendizagem, não vai ser um dia de qualidade. Né? Então, o ideal é não dar à criança o celular nos primeiros momentos do dia, também antes de dormir, não é ideal a criança estar na cela. Tem a atividade de casa, então deixa para entregar o celular após a atividade de casa, né? Porque aí a criança primeiro se concentra na atividade e depois ter esse momento. Se possível, evitar o celular, o tablet, deixar na televisão, porque a televisão a criança tem menos controle. Né? No celular e no tablet está tudo ali na mão daquela criança. Vamos filtrar os programas, dar preferência a canais como, né, a Disney, a Netflix, porque a gente consegue filtrar melhor o que aquela criança está assistindo. E trazer também jogos educativos. Tem muitos jogos educativos que a gente pode encontrar na Play Store, que aí a gente pode usar como ferramenta, até mesmo na própria atividade de casa. Eu estou ali fazendo uma atividade de matemática, a mãe pega um joguinho de matemática que eu posso, né, estar trazendo junto, porque nem eu deixo essa criança privada de tela, que não tem como, mas também eu uso essa tela ao meu favor. Entendi. É perigoso fazer a tela como uma recompensa? Por exemplo, você vai fazer a sua tarefa de casa e depois, se você fizer a tarefa de casa, você vai ter o celular. Quer o celular, tem que comer primeiro. Depois que comer, você vai ter o celular. Essa relação assim de recompensa é um pouco perigoso ou o pai pode usar também? É um pouco perigoso. Eu acho que cada caso é um caso, né? É um pouco perigoso porque aí vai trazer um peso, né, de recompensa para aquele utensílio, para aquela ferramenta. Que não, a gente não precisa dar esse peso todo. Quando eu penso numa recompensa, eu penso em algo grandioso, né? Então, eu posso utilizar ela como uma ferramenta de conquista, por exemplo, né? É o meu direito estar na tela, mas para eu ter esse direito, eu preciso fazer os meus deveres. Não é uma recompensa. É um direito que eu tenho, mas primeiro eu tenho que ter meus deveres. Entendi. A gente pode utilizar outras nomenclaturas para não trazer esse peso de recompensa, sabe? Maravilha. E sobre a questão de outros efeitos, né, de outros problemas que a tela pode trazer para a criança, como, por exemplo, problemas de vista, né, porque a gente sabe que, como você falou, né, é melhor que seja na televisão, porque
tem menos controle da televisão e também o celular, às vezes a criança fica assim, né? Isso, O próprio em tablet cima. mesmo, o celular fica assim em cima e a Uhum. televisão tem um pouco de controle em relação a isso também. Isso, aí acaba que chega na escola, a criança tem dificuldade para enxergar o quadro, né? E aí vai para o uso de óculos e acaba usando óculos nem por uma necessidade que era genética, mas pelo excesso de tela, né? A gente sabe hoje, no trabalho, a gente acaba usando muito a tela. Quase todo mundo que trabalha em frente à tela usa o óculos com filtro azul, né? Então, a gente que não cresceu nessa infância das telas, a gente Sim. já está tendo um problema de visão por isso. Imagina essas crianças que já estão imersas, né, nessa tela. Então, realmente, já é mais um déficit, né, visual que essa criança pode ter. E aí a gente vai juntar com outros fatores que não vai colaborar em nenhuma forma para esse desenvolvimento. Ou seja, de todas as formas é um trabalho em conjunto e os pais precisam ajudar. Isso, os pais precisam ajudar, os pais também precisam ter esse trabalho de não serem viciados na tela, porque a criança aprende pelo exemplo. A criança não aprende pelo que a gente fala, né? Então não adianta eu pedir para a minha criança usar menos o celular se eu utilizo o celular, né? Então eu preciso ser o primeiro exemplo. A criança aprende a ler porque me vê gostar de ler. A criança aprende a comer bem porque me vê comendo bem. E a criança vai aprender a não dar valor ao celular se ela também me ver não dando valor a esse celular. Obrigada, viu? Obrigada pelas a você. dicas preciosas aí para os pais que estão, por acaso, enfrentando algum problema com esse excesso de telas aí nas suas casas, né, com as suas crianças. Muito obrigada pela sua audiência e aí fica de olho aqui no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram, né, @blog Nayara Villanova, para você acompanhar as próximas entrevistas da nossa série especial do Dia da Criança.